Olá pessoal, fazendo mais uma videoaula aqui para a gente discutir, conversar um pouco sobre biologia, né? A aula de hoje é sobre a composição dos seres vivos, uma introdução, né? Espera um pouquinho, estou sendo interrompido pelo meu filho. Não sei, filho, vai lá e pede para sua avó abrir a senha. Faz parte do show, né? Não vou nem editar porque isso daí é uma das situações que a gente enfrenta no home office. Então vou aqui para a nossa apresentação agora. Estou colocando a apresentação PowerPoint, né? E a parte de hoje vai ser a introdução à composição dos seres vivos, ou seja, quando a gente fala de composição de seres vivos, estamos falando do que os seres vivos são feitos. Então, se a gente pensar que uma casa é feita de tijolo, e tijolo é feito do barro, a gente pode dizer que a casa é feita de barro, né? Então, se a gente fizer essa mesma analogia para os seres vivos, podemos dizer que todos os seres vivos são feitos de átomos, né? Porque a unidade básica da matéria, e aí quando eu falo isso eu estou falando de matéria viva ou não viva, é o átomo. Então aqui, ó, essa aqui é uma representação, né, do modelo atômico. Então uma figurinha que representa o átomo, com seu núcleo aqui formado por prótons e nêutrons e os elétrons orbitando. E quando eu falo de um átomo, eu estou falando de um elemento químico, né? E quando eu falo de elemento químico, lembrem-se desses elementos na tabela periódica aqui, ó. Então cada um desse é um elemento químico, né? Então toda a matéria é feita de elemento químico, né? Então esses aqui, ó, são os elementos químicos, os átomos, né, que vão compor toda a matéria. Desses átomos, 92 são encontrados na natureza. Já os outros, para completar os 118, agora são 119, são artificiais, né? São átomos criados em laboratório. E desses 92 átomos, 6 foram selecionados para compor todos os organismos vivos. E aí eu estou falando de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, além de outros, né? Esses são aqueles que estão presentes em maior abundância. E esses átomos, eles vão se ligar a outros átomos. E o número de ligação, tudo isso, depende do tipo do átomo, né? Então, o átomo de carbono, ele faz 4 ligações. O átomo de oxigênio faz 2. O átomo de hidrogênio faz 1, né? E assim vão sendo formadas moléculas. Então, nós temos as moléculas orgânicas e as moléculas inorgânicas, né? As moléculas inorgânicas são aquelas que ocorrem tanto nos seres vivos quanto na matéria não viva. Ou seja, ela é encontrada na natureza de uma forma geral, né? Tanto no ambiente quanto nos organismos vivos. Exemplos delas, né, das moléculas inorgânicas, nós temos a água, né, o oxigênio, o gás carbônico, né, os sais minerais de uma forma geral, dentre outros. Os principais componentes dos seres vivos que são inorgânicos são a água, né, e os sais minerais. Então são esses dois, a água e os sais minerais. Já o outro tipo de molécula, que é a molécula orgânica, elas são formadas basicamente por carbono e hidrogênio. Mas ela também pode conter oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, né? E são exemplos dessas moléculas orgânicas os ácidos nucleicos,
Aí eu estou falando de DNA e RNA, as proteínas, os lipídios, os açúcares e também as vitaminas, né? E temos outras moléculas orgânicas também, que de uma forma geral todas são formadas por carbono e hidrogênio. Então, essas moléculas todas, né, elas vão se organizar e formar estruturas mais complexas, né? E essas estruturas mais complexas, em diferentes níveis de organização, vão formar as organelas ou vão formar as estruturas celulares, formando uma célula propriamente dita, né? E a célula é a unidade básica dos seres vivos. Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante, né? Todo ser vivo é composto por célula. E se a gente pegar um organismo vivo aí, composto por célula ou células, né? Se for um organismo unicelular é uma única célula, se for um organismo multicelular, né? Se forem organismos multicelulares, são várias células. E formos analisar qual o percentual de molécula orgânica, qual o percentual de molécula inorgânica e qual o percentual dessas moléculas orgânicas são cada um dos tipos, a gente chega a uma distribuição parecida com essa que está aqui, ó. Então, de uma forma geral, os seres vivos são constituídos em maior parte por água, variando aí de 75%, 85%, dependendo da espécie, né? E se a gente evaporar toda essa água, né, vai sobrar só a matéria seca. A matéria seca vai ser os ácidos nucleicos, as proteínas, os açúcares, os lipídios, as vitaminas, os sais minerais, né? Compõem esse percentual menor, sendo as proteínas a mais abundante, seguida depois dos lipídios, dos açúcares, dos ácidos nucleicos e as demais substâncias, né? Então, de uma forma geral, essa é a composição dos seres vivos. Nas aulas seguintes, nós vamos falar de cada uma das moléculas separadamente, tá bom? Vamos voltar aqui para o programinha para ir para a finalização da nossa apresentação, né? Então, o vídeo ele pode ser compartilhado sem problema algum, desde que não seja com interesses comerciais. Se alguém precisar falar comigo, meu contato está aí embaixo. Obrigado, pessoal.